Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, no versículo 24 em diante, nos diz assim a palavra do Senhor. João 20, versículo 24. Acontece que Tomé, um dos discípulos, que era chamado de o Gêmeo, não estava com eles quando Jesus chegou. Então os outros discípulos disseram a Tomé: nós vimos o Senhor. E ele respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Amém? Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, e não tocar ali com o meu dedo, e também se eu não puser a minha mão no lado dele, eu não vou crer. Pode fechar essa Bíblia, em nome de Jesus. Eu quero que você agora feche seus olhos também. Pode ficar tranquilo, ninguém vai mexer na tua bolsa, viu? Pode fechar os olhos. Não quero desfazer a oração do irmão de forma alguma. Eu louvo a Deus pela vida desses homens de Deus que estão aqui. Mas eu gostaria de fazer uma oração em favor da família. E todos aqueles que aqui estão representados. Porque nós sabemos que esse trabalho que está sendo feito ali no projeto de aborto é para restaurar vidas, é para restaurar famílias. Quantas famílias não estão sendo destruídas nesse momento e precisa das nossas orações? Quantas famílias não gostariam de estar com seus filhos também ali no projeto de aborto sendo restaurados para a glória de Deus? Mas cabe a nós, como servos de Deus, como crentes que somos em Cristo Jesus, interceder em favor dessas vidas. Pai, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto pela tua benignidade, Senhor. Pai, Deus sabe a sua cheia, com um grupo, ó Senhor amigo, desse trabalho tão maravilhoso que está sendo feito de uma forma tão linda, mas nós sabemos qual é o preço que eles têm pagado, Senhor. Porque, Senhor, tu sabes, como todos que aqui nós estamos, as famílias estão sendo destruídas, dilaceradas, estão sendo, meu Pai querido, afrouxadas, atacadas, Pai, por causa desse mal que tem, Senhor, destruído tantas vidas, não só na nossa cidade, não só no nosso estado, mas em todo o país, em toda a parte da terra. Mas nós queremos, Pai, que mulheres como a pastora Sheila, que homens como o pastor Davi, que tem abrido o seu coração para esta obra, que não tem, Pai, muitos esforços, e que não tem, meu Pai, de forma alguma se acovardado diante das dificuldades, para abençoar essas pessoas, para não apenas, ó Deus querido, uma pequena parcela do seu esforço, trazer alegria às famílias dessa questão, Senhor. Eu lhe peço nesta noite, como ministro da tua palavra, Pai, que tu venha estender as tuas mãos para cada família que é representada, para a família desses jovens, desses homens que estão lutando, Pai, contra um inimigo, ó Pai, tanto poderoso, que não tem tido, Senhor, que não tem tido, Pai, de forma alguma, pena nenhuma das pessoas, não olhando para a tua idade, não olhando para a tua cultura, não olhando para a tua cor, não olhando para a tua capacidade financeira, para a tua capacidade intelectual, de forma alguma, Pai, esse mal que tem assolado a nossa nação, que tem assolado a nossa juventude, que tem tentado destruir as nossas famílias, Pai. Eu te peço nesta noite, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que tu venhas trazer, ó Pai, uma palavra ao coração dessas famílias, ao coração desses que vieram, Senhor, para que eles possam continuar de cabeça erguida, para que eles possam saber, ó Deus, e entender que há um Deus muito maior do que tudo que nós podemos imaginar, e que os seus olhos, ó Pai querido, estão atentos, e que os seus ouvidos, Pai, estão abertos, e os seus braços estão estendidos para, Senhor, nos abençoar nessa noite. Senhor, abençoa poderosamente cada um deles, Pai. Cada um deles não venha desistir da sua caminhada, que não venha deixar para trás, Pai, de nenhuma forma. Deus querido, que olhar para o sacrifício que está feito, Senhor, por cada um deles na cruz do Pai.
Pai, eu me rogo nesta noite, fala conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém? Podemos cantar aqui, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Uma grande responsabilidade nesta noite, para que nós pudéssemos fazer a palavra, a igreja do Senhor, que se encontra aqui nesta noite. E eu estava aqui sentado, meditando, e dizendo: Senhor, eu preciso trazer uma palavra que venha ao encontro da necessidade. Deus sabe, Deus é fiel, Deus é poderoso, e Ele confirma através dos seus santos aquilo que Ele quer falar à igreja. E eu louvo a Deus pela vida da pastora Sheila, pela vida do pastor Godoy, pela vida da porta, para auxiliá-la nesse trabalho comigo, e tão penoso que é a recuperação de jovens viciados. Mas nesta noite eu quero falar de algo maravilhoso para cada um de vocês, aquilo que Deus colocou no meu coração. E se nós conversarmos com a pastora Sheila, e começarmos a encarar a ela, fazer algumas perguntas para ela, o que ela já passou, eu quero dizer para vocês que ela vai dizer que ela teve experiências tremendas na sua vida, que ela passou por momentos muito difíceis, que ela passou por experiências tão penosas, tão doloridas, mas também ela teve experiências maravilhosas nessa sua caminhada. Se eu perguntar para o pastor Godoy, que está aqui no seu ministério, desde que ele aceitou a Jesus, pastor, o que o senhor já passou em todo esse tempo, vai dizer para mim e vai contar para vocês experiências maravilhosas que eles também têm na igreja, no seu ministério, no meio da sua família e também no meio da igreja. Se eu perguntar para você que está sentado aí nesse banco nesta noite, irmão, você tem alguma experiência para contar que você passou na sua vida de casado, de jovem, de namorado, no seu trabalho, na sua casa, na escola? Eu tenho certeza que também você vai ter uma experiência a contar nesta noite. Mas algo que eu quero dizer para você, e que eu quero dizer para todos que aqui estão, de que a minha experiência, a experiência da pastora Sheila não serve para você. Que aquilo que ela passou, ela tinha que passar. Que aquilo que o pastor Godoy passou, ele tinha que passar. E aquilo que vocês estão passando, vocês tinham que passar. Não serve para mim. Se eu chamar aqui um desses jovens que está sendo recuperado e dizer para ele: olha, como é que foi a sua passagem por mais da ponte? As noites que você passou de frio, as noites que você passou de fome, as noites em que você foi enxotado, que você foi humilhado, que as pessoas cuspiram em você, que não olharam para você. Ele vai dar aqui alguns testemunhos e contar algumas experiências que vai trazer um choro e lágrimas nos olhos de muitas pessoas aqui. Mas não vai servir para nenhum de nós. Porque as experiências que eles estão passando só servem para eles mesmos. E lá na frente, depois de alguns anos, quem sabe dirigir uma congregação, quem sabe com uma família, quem sabe dirigir um grupo jovem, dirigindo, quem sabe uma empresa, quem sabe dirigindo uma igreja, eles vão ter o que contar às pessoas. E isso são experiências que acontecem conosco. E nós precisamos passar por isso. Pastor, mas é tão perigoso, é tão difícil. O Senhor não tem noção do que é ficar jogado na rua. O Senhor não tem noção do que é ser humilhado pelas pessoas. O Senhor não sabe do que é a noção de ser um viciado e ser um dependente de algo assim. O Senhor não tem noção do nosso sofrimento e do que nós já passamos. Ei, eu também já passei por grandes dificuldades. Eu também já passei por grandes lutas, por grandes provações. E uma das maiores lutas que eu passei na minha vida, nos meus 18 anos de ministério, nos meus 21 anos de casado, e nos meus 10 anos de ministrante da palavra, e nos meus 3 anos de pastor e pregador, foi dentro dessa congregação. Foi durante um ano, em cima desse altar, ministrando a palavra todos os domingos, e dando aula na quarta-feira, e ministrando um culto na sexta-feira, pregando 2 vezes por semana. E eu dizer para vocês, no momento mais crítico e no momento mais difícil da minha vida, e eu tenho 2 testemunhas oculares aqui, que passaram comigo tudo isso. Minha sobrinha Davi e essa senhora de cabelos brancos, com 80 anos de idade, até de mãe. E no último ano de 2012, quando o pastor Jefferson assumiu essa congregação, eu vim para cá junto com ele.
Eu, a minha mãe, a minha sobrinha, uma outra sobrinha minha que está em Roma Nova, e a minha esposa. Minha esposa estava cometida com câncer no estômago. E nós lutamos durante um ano de muita oração, de muito jejum, de muito monte, de muita busca, de muito sofrimento. Mas eu nunca desisti da minha caminhada. Eu nunca murmurei diante do Senhor por aquilo que eu estava passando. E quantas noites, durante um ano de 2012, quantos domingos e quantas quarta-feiras eu devo testemunhar. A minha esposa sentada na primeira fila da cadeira. As cadeiras almofadadas estavam aqui na frente, porque ela não poderia sentar no banco os últimos meses da sua vida. E eu pregando e dizendo assim: eu creio que Jesus pode te curar. Eu creio que Jesus é poderoso para te levantar daí. Eu creio que Jesus é poderoso para te restaurar. Eu creio que Jesus tem uma obra santa a fazer na nossa vida. Eu creio que Deus é poderoso para mudar a minha história. Mas aprove a Deus, porque 15 de novembro de 2012 recolheram a minha esposa. E no dia 21 de novembro de 2012 eu estava pregando lá na cidade de Coxim, na igreja Assembleia de Deus na Cruz. Sabe por quê, irmãos? Porque a minha experiência não serve para ninguém. Você pode ser tocado com meu testemunho, você pode ser tocado nas palavras que eu estou dizendo para você aqui. Você pode até chorar aí. Você pode até sofrer comigo. Mas a minha experiência não vai ser igual. Porque ela só serve para mim mesmo. E é por isso que eu estou aqui nessa noite. Porque eu tive experiências maravilhosas com Deus. Mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento, a dor, a tristeza, a angústia, mas Deus estava sempre ao meu lado, me confortando e dizendo para mim: olha, não temas, porque eu estou contigo. Não te assume, porque eu sou o teu Deus. Eu digo para você, essa parte do poder de Judas também: não temas, porque Deus é contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Senhor. Vamos para a palavra de Deus.